Olá, meus queridos alunos, vamos para mais uma aula da disciplina de História e hoje iremos falar sobre os primeiros grupos. Mas quais foram esses primeiros grupos que já existiram e ainda existem até hoje? Indígenas. Há mais de 500 anos, os europeus encontraram nas terras que no futuro se chamariam Brasil, diferentes povos indígenas, com seus costumes e línguas próprias. Para eles, a terra não poderia ser comprada nem vendida. O produto do trabalho deles não era vendido, servia para o sustento da comunidade, servia, ou seja, para eles mesmos. Inicialmente, os portugueses estabeleceram relações com os indígenas do grupo Tupi. Creio eu que muita gente já falou dessas tribos indígenas e o Tupi é uma das mais conhecidas. Nesse grupo, os homens eram responsáveis pela caça e as mulheres eram responsáveis pela plantação. Então, assim viviam os indígenas. Algumas fotos colocadas aí para vocês observarem como eram os indígenas, como é até hoje, como eles vivem, eles caçando, plantando, cada um com suas funções. Segundo, os portugueses. Os portugueses se consideravam senhores da terra e achavam natural tomar posse dela e de seus habitantes, fazendo eles de escravos. A colonização foi a estratégia que os portugueses usaram para explorar o Brasil. O país colonizador era chamado de metrópole e o território explorado era chamado de colônia. Então, tinha uma pequena diferença aí do modo de colonização dos portugueses. Então, quando falava do país colonizador, chamavam de metrópole. E o território onde era explorado era chamado de colônia, ou seja, o Brasil era colônia de Portugal. Coloquei para vocês uma foto da chegada dos portugueses, né? Vamos para o terceiro, os africanos. Aos poucos surgiram fazendas de cana-de-açúcar. A mão de obra utilizada eram os africanos capturados em suas terras e trazidos para o Brasil. Aqui eles eram escravizados e forçados a trabalhar nas lavouras. Então, os africanos, infelizmente, eram escravizados e forçados a trabalhar sem sua própria vontade. Vieram ao Brasil milhões de africanos que povoaram o território e estabeleceram relações sociais, relações culturais e econômicas, que, junto com os indígenas e também os portugueses, constituem a base da identidade brasileira. Então, os três grupos são peças fundamentais para tudo que existe hoje no Brasil e no mundo. Aí algumas fotos dos africanos, como eles eram, né? Como eles viviam, trabalhavam na cana-de-açúcar. E estão aí os três grupos que eu acabei de citar, para vocês poderem conhecer um pouco sobre a história desses três grupos. Outra coisa bem interessante são as vilas e a interação colonizadores e indígenas. A maioria das vilas eram instaladas próximas ao litoral, perto de fontes de água, com rios e nascentes. Mas por que essas vilas eram construídas no litoral? Porque era mais fácil de acesso, como também de sustento. Para se adaptarem e aproveitarem os recursos naturais, os portugueses adotaram os hábitos dos indígenas. Começaram a utilizar canoas para explorar os rios, usavam arco e flecha, começaram a cultivar alimentos da culinária indígena, como por exemplo a mandioca, que era muito utilizada. Com o tempo foi criada a língua geral paulista, uma mistura do tupi e palavras de português. A partir dos anos de 1600, os indígenas portugueses se comunicavam através dela. Todos falavam uma só língua. Hoje essa língua encontra-se extinta.
Desejo a vocês bom estudo. Muito obrigado pela atenção e continue estudando.